At first it was just curiosity, and then it became compulsive. I've taken 3.5 hours of truth serum. Psicopatas, pessoas que vivem entre nós. Eles podem literalmente ser qualquer um. É quase imperceptível. Na sua frente, eles podem parecer pessoas completamente inofensivas. Porém, a gente sabe muito bem que isso não passa de um disfarce. Então hoje eu decidi vir falar um pouco sobre eles e mostrar todas as possibilidades que esse transtorno pode gerar. Mas bom, eu acho que dentre tudo que a gente ainda vai falar nesse vídeo, a gente devia começar pela questão principal. O que é psicopatia? A psicopatia nada mais é do que um transtorno de personalidade, para ser mais exato. Normalmente as pessoas que sofrem disso tendem a seguir os seguintes comportamentos: impulsividade, falta de empatia e remorso com as outras pessoas e sempre tentar manipular as pessoas ou as situações. E na maioria das vezes eles tendem a ser mais persuasivos e mais inteligentes do que a maioria das pessoas. E não, você não é um psicopata porque fez um quiz na internet, ou talvez por pensar que você tem alguma dessas características. Só psicólogos e psiquiatras podem dizer se você é uma pessoa que sofre ou não com esse transtorno. Então, para de inventar, né, cara? Porque eu sou pescotapa, muito pescotapa. Tá, mas vamos começar a organizar isso aqui. Eu nesse vídeo quero focar em 3 psicopatas específicos, porque eu acho que eles 3 são os exemplos perfeitos pra gente mostrar bem como alguém com esse transtorno pode ser completamente perigoso, e como cada um tem uma característica bem diferente do outro. Então, vamos lá. O assassino do Zodíaco é um serial killer, que pra quem não sabe o que isso significa, é basicamente uma pessoa que mata uma galera por aí, e que na maioria das vezes são descobertos e levados à justiça, mas dessa vez não. Ele viveu na Califórnia, lá em São Francisco. Ao todo, ele tem 5 assassinatos confirmados pela polícia, mas de acordo com ele já teria matado ao todo umas 37 pessoas. Tá, mas você deve estar se perguntando, como assim de acordo com ele se você acabou de dizer que ele nunca foi pego? Bom, acredite ou não, ele mandava cartas pra polícia, meio que tentando dar uma zoada na cara deles e desafiando eles a descobrir quem ele era de verdade. Só que isso era quase impossível, porque ele meio que criou uma criptografia em todas essas cartas. E quando ele cometia os seus crimes, ele usava uma fantasia que cobria completamente todas as suas características. Então ele era um completo mistério, a polícia nunca conseguiu achar nenhum suspeito de ser o assassino do Zodíaco, e é claro, muito menos capturar ele. E acredite ou não, até hoje em dia as pessoas tentam resolver o enigma que ele criou, pra tentar de alguma maneira descobrir quem era esse cara. Mas até hoje, ninguém conseguiu chegar a nenhuma conclusão final. Existem alguns suspeitos que a galera desconfia, mas a verdade é que isso já faz tanto tempo que eles já estão todos mortos. Então meio que ele já saiu impune de qualquer maneira. Fazer o que, né? Tá, esse aqui eu sei que ele já tá bem famosinho, até edit no TikTok ele tem. Já chega disso, né? Pra você que ainda não assistiu a série do Dahmer e não sabe de toda essa história maluca, eu vou te contar agora. O Jeff Dahmer era um menino normal, entre aspas, que era um pouco antissocial e também tinha uns interesses bem incomuns, como dissecar bichos mortos. É isso mesmo que você ouviu. E com o passar do tempo, meio que isso tudo foi cada vez mais evoluindo. De acordo com as próprias palavras dele, foi como um vício. No começo foi meio sem querer, mas depois não dava mais pra controlar. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Mas o que mais assusta nisso tudo era as bizarrices que ele fazia com as suas vítimas e o modus operandi que ele usava pra matar todas elas. Normalmente ele ia até uma balada e convencia a pessoa a seguir ele até o seu apartamento. Aí, quando ele finalmente conseguia trazer a pessoa pro seu apartamento, é aí que as bizarrices começavam. Eu não vou citar todas elas aqui porque o meu amigo YouTube não gosta muito que eu fale disso aqui. Mas ele fazia experiências com as suas vítimas. Ele tentava meio que deixar elas em um estado vegetativo, transformando
elas em literalmente zumbis, para que elas não pudessem fugir e ficassem ali para sempre com ele. Só que eu não preciso nem dizer que isso não acabou bem, né? A maioria delas acabaram morrendo no processo, e no final disso tudo, quando a polícia acabou descobrindo toda essa loucura, as coisas não acabaram muito bem para ele. No total, ele matou 16 pessoas e foi condenado a 5 prisões perpétuas, até o dia em que ele foi assassinado na cadeia por outro preso. Tá, mas eu acho que a gente acabou falando demais desse cara aqui. Vamos logo pro próximo. Palhaço Pogo, ou melhor, John Wayne. John Wayne era um homem aparentemente comum, que trabalhava como animador. Ele ia em festas de aniversário ou até mesmo em eventos de caridade. Sim, mano. Eventos de caridade. Só que diferente dos outros aqui dessa lista, ele tinha um gosto mais diferenciado. As pessoas que ele se interessava em matar eram principalmente adolescentes e crianças, o que já era uma coisa completamente bizarra, levando em consideração que ele era um animador de festa infantil. Assim como o Dahmer, o modus operandi dele era o mesmo. Ele trazia as crianças até a sua casa com a promessa que eles iam ganhar algum dinheiro ou quem sabe algum trabalho, e é lá onde ele acabava drogando ou até mesmo embebedando todas essas crianças, para assim matar, torturar ou até mesmo abusar de algumas delas. E depois de fazer todas essas coisas, ele acabava jogando os corpos dessas crianças em um rio que tinha perto da sua casa, ou ele acabava enterrando elas no porão da sua casa. Mas bom, quando a polícia descobriu isso tudo, ele foi preso e foi direto para o corredor da morte, porque realmente eu acho que de todos ele foi o pior dessa lista. Eu não tô dizendo que os outros também não foram ruins, tá bom? Vocês me entenderam.